Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá? Vamos lá? Vinte e 3 de maio. Mas, enfim, o que é isso? Ah, tal epopeia constitucionalista? Vamos conhecer? Até finais do século XIX, a região por onde corre essa avenida, entre a Praça ali das Bandeiras até a Rua do Paraíso, era um fundo de vale que dividia os bairros de Liberdade e Bela Vista, conhecido como então Vale do Itororó, por onde corria a céu aberto o Ribeirão do Anhangabaú. Com a abertura de diversas ruas nessa região, a partir dos anos de 1900, surgiu então a Rua Itororó, entre as atuais Condessa de São Joaquim e Pedroso. Esse nome Itororó era uma referência a um córrego de mesmo nome que desaguava então ali no Anhangabaú. Ali em 1928, o Pires do Rio, prefeito de São Paulo, aprovava um projeto, então, a Avenida Itororó, desde a rua, então, João Julião até a Rua do Paraíso. Começava, assim, a ser delineada o que é hoje a Avenida 23 de Maio. Vamos lá? Bem, a construção dessa avenida demoraria alguns anos, pois somente em 1969 ela seria entregue ao tráfego. Entre as décadas de 30 e 40, a via passou como Avenida Anhangabaú, entendia, né, o prolongamento ali do Parque do Anhangabaú. O nome definitivo, Avenida 23 de Maio, foi proposto apenas em 1954. Na justificativa que acompanhava o projeto, então dizia assim: a grande data de 23 de maio de 1932, que marcou a reconquista da autonomia paulista em fase à ditadura, ainda não tem na cidade uma justa comemoração nas placas de suas ruas, ou de suas avenidas, ou de suas praças. A Avenida 23 de Maio ficará muito bem ao lado de sua irmã gêmea, a Avenida 9 de Julho, formando como um vértice a Praça das Bandeiras, um V, que estavam então ali concluídos na Vitória Paulista. É bonito o discurso político, né? Então, Dona Paulínia, o Luiz Antônio, Jaceguai, a Condessa de São Joaquim, Pedroso, eram viadutos já prontos. E o viaduto da João Julião, perto do Hospital da Beneficência Portuguesa, então concluiria aí, porque os engenheiros queriam que ela fosse uma avenida expressa, evitando então cruzamentos de nível, e aí então a data ali, 23 de maio, seria expressa nessa ideia de expansão da Revolução Constitucionalista, 9 de julho, para comemorar tudo isso, né? Lembrando um pouco aí o que acontecia naquela época, naqueles acontecimentos da Revolução de 32, existia ali o Partido Popular Paulista, que ficava próximo ali da Praça da República e apoiava Getúlio Vargas. Então, os estudantes saíram em protestos, né, contra a ditadura Vargas, e aí foram recebidos ali na frente, então, do Partido Popular Paulista,
a tiros. E aí, então, ali já o estudante Euclides Miragaia e também o outro estudante Antônio de Camargo Andrade ficaram feridos e morreram. Então, imagina, você teve ali um assassinato à praça pública. Muita gente ficou ferida. Quem entrasse na Barão de Itapetininga recebia bala. Um bonde que passava na rua foi tomado pelos manifestantes. Então, logo apontou na esquina, sofreu uma rajada de metralhadora que matou, então, o estudante Mário Martins de Almeida. E depois de 4 horas de troca de tiro, a força pública isolou, então, o prédio, forçou a rendição de 8 atiradores do Partido Popular Paulista, então feriu então um outro ali, que era o Drauzio Marcondes de Souza, que tinha apenas 14 anos de idade. Morreu 5 dias depois. O nome desses jovens surgiu, então, a sigla MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Alguns dias depois, alguns meses depois, na verdade, né, o então Orlando de Oliveira Alvarenga veio a falecer 3 meses depois. Por isso, não houve o tempo de colocar um Azinho de Alvarenga, então MMDC-A deveria ser, porque o Alvarenga também foi, então, um dessas vítimas desse mundo aí. Então tá aí, quando você passar na 23 de maio, você vai perguntar por que eles botam data numa avenida, né? Então, ela é comemorativa exatamente a esse ato de 1932. Vamos para outra? Estamos falando de 23 de maio, vamos falar de 25 de março, que tal? Né? 25 de março também seria interessante a gente saber por que está ali, né? A origem dessa rua remonta ao século XVIII, quando então ela era chamada Beco das 7 Voltas. Naquela época, ela acompanhava mais ou menos as margens sinuosas ali do rio Tamanduateí. Daí, 7 voltas, 7 curvas. Então, o rio ali fazia 7 voltas, 7 curvas. Posteriormente, já na entrada do século XIX, o beco recebeu uma denominação popular, Rua de Baixo. Então, justamente pela sua localização, a parte baixa da cidade em relação, então, à colina do pátio do colégio. No dia 28 de novembro de 1865, por proposta de um vereador chamado Malaquias Rogério de Sales Guerra, a Rua de Baixo passou, então, a chamar 25 de março. Isso por quê? Porque a Rua Carlos de Souza Nazaré, um dos limites, estava projetada para uma Praça do Mercado, atual, então, Praça Fernando Costa. E desse ponto em diante, a Ladeira do Carmo, atual, então, Avenida Rangel Pestana. Pouco tempo depois, então, esse traçado mantido 25 de março, que lembrava o quê? A primeira Constituição do Brasil, promulgada pelo Dom Pedro I em 1824. Então, olha aí, quando você passar na 25 de março, fala, primeira Constituição. E olha só, primeira Constituição do Brasil. Então, quando você estiver ali na 25 de março, aquela muvuca toda lá, lembre disso, saiba disso. Isso é importante para a história do Brasil, para a história de São Paulo, para o teu conhecimento. Vamos para outra? Vamos lá. Praça da Bandeira. Em séculos passados, a atual Praça da Bandeira, ela era um descampado, onde, então, convergiam 3 cursos d'água, então, o Ribeirão Saracura, o Ribeirão do Bexiga e o Ribeirão ali do Anhangabaú. Formava ali o Vale do Anhangabaú, né? Continuaram, então, com o nome de Anhangabaú. Atualmente, todos eles estão canalizados, a gente não consegue visualizar isso ali. Espaço muito frequentado por tropeiros, que ali, então, vendiam seus produtos, então chamava Largo do Bexiga, uma referência à Chácara do Bexiga, que ficava ali nas proximidades. Posteriormente, esse nome foi expandido para uma nova região, o Bairro do Bexiga, oficial Bela Vista. Ali em novembro de 1865, então, o mesmo Malaquias, lá que havia feito lá a 25 de março, né, também passou a denominar, então, Largo do Riachuelo, uma homenagem, então, à Batalha do Riachuelo, então, travada ali no Rio Paraná, em 1865, na Guerra do Paraguai.
Por essa época, desembocavam a Rua do Bexiga, atual Rua Santo Amaro, as ladeiras de São Francisco, a Rua São Francisco, a Rua do Ouvidor, atual José Bonifácio, a Rua Santo Antônio, atual Doutor Falcão, a Rua Formosa, as Ladeiras da Memória, os Piques, então, atual Quirino de Andrade, né? Esse, então, labirinto aí de ruas, né, e vielas era muito habitado por imigrantes italianos, até ali o final do século XIX, que, então, tinha comércios de tecidos, calçados, couros, madeiras, produtos agrícolas, que chegavam pelos tropeiros ali de Santo Amaro e de Pinheiros. No início, então, do século XX, essa região foi atingida por uma reurbanização iniciada na canalização do Ribeirão Anhangabaú. Na primeira, então, administração do Prestes Maia, 1938, 1945. Toda a área foi arrasada, modificada, urbanizada para a abertura, então, da Avenida 9 de Julho. Como consequência, também esse espaço da praça foi reformulado. O nome Largo do Riachuelo foi mantido durante um período. Ali no início da década de 40, foi palco de um grande congresso eucarístico que reuniu milhares de pessoas. Terminado os festejos, houve um movimento para dar, então, à praça uma nova denominação, Congresso Eucarístico. Conforme, então, um jornalista chamado Zular, autor, então, da coluna Memória, publicada, então, na época no Diário Popular, acompanhou o desenrolar dessas discussões, e então o prefeito Prestes Maia não aprovou a sugestão de chamar Praça do Congresso Eucarístico. Então, preferiu colocar Dia da Bandeira. Então, no dia 19 de novembro, ele então faz a Praça da Bandeira, em homenagem, portanto, à bandeira brasileira no Largo do Riachuelo, em seu entender. Então, não teria nenhum tipo de oposição, porque seria a Praça da Bandeira do Brasil. E aí, então, ficou Praça da Bandeira. Então, quando você passar por ali, você já sabe a história, você conhece um pouquinho disso tudo, e olha só, hoje nós vimos a Avenida 9 de Julho, hoje nós vimos a Avenida 23 de Maio, nós vimos a Rua 25 de Março e vimos a Praça da Bandeira. Um pouquinho de história, num pouquinho de lugar aqui, um lugar e suas histórias, e a gente está aqui contando aqui um pouco de curiosidade das ruas da cidade de São Paulo. Você tem alguma coisa para perguntar, alguma rua para falar? Manda aí um e-mail para a gente, pergunta, coloca nos comentários, olha, por que você não fala também sobre essa rua ou sobre esse bairro? E a gente pesquisa para você e traz aqui. Nas quartas-feiras, a gente fala de ruas. Nas sextas-feiras, a gente dá uma passeada por esse Brasilzão grande e conta uma curiosidade de uma cidade do Brasil. Até lá, a gente